Olá, a paz do Senhor. Eu me chamo Bruno Henrique e gostaria de ler a palavra com você. Hoje iremos ler lá em João, capítulo 1. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veja que maravilha! Aqui a Bíblia descreve quem Jesus é. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui temos a descrição de quem Jesus é. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqueles que não reconhecem isso é porque não nasceu da vontade de Deus. Vamos continuar a leitura do capítulo 1. No versículo 15, João testemunha a respeito dele e exclama: Este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Olha que maravilha! Jesus Cristo é Deus, e todo aquele que nega isso está indo contra as Escrituras, contra a palavra de Deus. E os que creem que Jesus é Filho de Deus e Deus não são aqueles que nasceram do sangue e nem da vontade da carne, mas sim a vontade de Deus. Então devemos ter cuidado com esses que tentam diminuir a divindade de Cristo, que dizem que Cristo não é Deus ou que Cristo é um Deus menor. Mentira, a Bíblia é clara. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Cristo é o Verbo. Então Cristo é Deus. Temos que fazer o que o apóstolo Paulo falou lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Que Deus te abençoe com entendimento para que você cresça mais e mais na santa palavra de Deus. Peço que você leia João capítulo 1 todo em sua casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.